Primeiro vídeo aqui nesse canal falando sobre teologia anglicana. Vamos começar falando um pouco da história da igreja, como tudo começou, o negócio de Henrique VIII, católico reformado, tudo isso é muita coisa. Assiste o vídeo. Infelizmente, quando se trata de anglicanismo no meio comum dos crentes, o que a gente tem, em grande maioria, são informações erradas ou meia-verdades. Você pode ter ouvido alguém dizer, até mesmo numa aula de história, que a igreja anglicana foi fundada por Henrique VIII, quando ele não conseguiu se casar novamente. Você também pode ter ouvido dizer que a igreja anglicana é aquela comandada pela rainha da Inglaterra. Além disso, você pode ter em mente que o anglicanismo é a mesma coisa que o catolicismo romano, que eles levam em consideração o Papa e etc. Enfim, são várias e várias informações que acabam indo para o mainstream cristão, mas que são falsas ou não totalmente verdades. Antes disso tudo, só um ponto que você precisa prestar atenção aqui nesse vídeo. Quando a gente fala sobre igreja católica, o termo católico pode se confundir facilmente na nossa cabeça com a igreja de Roma. Mas para o nosso vídeo aqui, quando a gente fala de igreja católica, a gente está falando da igreja universal, não a do Macedo, aquela que nasce historicamente no livro de Atos com os apóstolos. Daí que vem o nome Igreja Católica, da fé ser universal, ser uma só, ser aquela de sempre que veio de lá. Então, para fins educacionais, prepare a sua mente para entender catolicismo, Igreja Católica, e romanismo, Igreja de Roma, como duas coisas diferentes. Para falar da história do anglicanismo, a gente precisa voltar bastante no tempo e falar sobre três fases. Primeiro, a fase celta, dos séculos I ao século VII. É possível a gente encontrar traços de um cristianismo britânico já pelo primeiro século depois de Cristo. O povo celta se converte ao cristianismo e tem até o mártir na perseguição do imperador Diocleciano no ano 305. Até o século VII, essa igreja continua funcionando como autônoma, parte da igreja católica, não a romana, lembra, mas sem vínculos formais a Roma e nem subordinação. Aí, a partir do século V, a gente tem várias invasões na Inglaterra por anglos, saxões, jutos, o que leva a uma espécie de descristianização ou paganização de muito desse terreno. E aí o Papa Gregório Magno começa a enviar grupos de missionários para essas regiões, sob a liderança de Agostinho. Não esse, nem esse, que se estabelece na cidade de Cantuária. Além da ajuda em recristianizar a Inglaterra, tinha essa ideia de fazer com que a igreja celta se vinculasse a Roma, mas respeitando seus costumes. Esse período chega ao fim com a convocação do rei Oswy da Nortúmbria para um concílio em Whitby em 664, quando os celtas aceitam a Páscoa romana e se submetem à autoridade papal, mesmo com a resistência de alguns líderes. Daí vem a fase católico-romana do século 7 a 16. Depois desse vínculo com Roma, a igreja celta continua com ordenação de bispo, criação de diocese, tudo normal. E daí a gente tem daí pra frente uma série de invasões de novo na Inglaterra. No século IX, a Inglaterra foi invadida pelos vikings, com quase tudo sendo destruído, inclusive a Catedral de Cantuária incendiada. Em 1016, a Inglaterra sofreu uma nova invasão normanda que aprofundou os laços com Roma. A monarquia vai mudando e vai se desenvolvendo. Com essa monarquia mudando, a gente tem tensões entre os monarcas e os papas naquela época, principalmente pelo crescimento dessa consciência de nação que resulta até na criação dos estados nacionais. No século XII, a gente tem no trono inglês o irmão do rei Ricardo Coração de Leão, o João. E os nobres em parlamento forçam ele a assinar a chamada Magna Carta em 1215, onde aparece pela primeira vez a expressão Igreja Anglicana, na cláusula que diz: a Igreja Anglicana será livre. No século XIV, a gente tem um grande problema no papado romano, com uma confusão enorme que acaba fazendo com que em algum momento a igreja romana acabe com 3 papas ao mesmo tempo. E é nesse contexto todo que a Inglaterra vai ser o lugar para um importante episódio da pré-reforma com John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford. Wycliffe começa a fazer críticas ao papado, condena a compra de cargos e as indulgências, ele nega a transubstanciação e, entre outras coisas, ele reforça a necessidade do povo ler as escrituras em sua língua própria. Essas ideias correm a Europa e influenciam Jerônimo, o professor da Universidade de Praga, e John Huss, que acaba queimado vivo. Terceiro, a fase reformada, do século XVI até os nossos dias. Ao contrário do Wycliffe, Lutero e os reformadores tiveram um grande trunfo, a descoberta da imprensa e a conversão do inventor da imprensa, o Gutenberg, que facilitou muito a disseminação rápida das ideias protestantes.
Afinal, dá para fazer cópia, imprimir, entregar para a galera, você não precisava mais copiar manualmente. E aí a gente tem as 95 teses de Lutero lá em 1517, e em 1520 temos as ideias protestantes sendo estudadas pelo clero inglês e por acadêmicos. Cambridge se torna o epicentro da reforma inglesa, com as reuniões de debate acontecendo todas as tardes na chamada Taverna do Cavalo Branco. E aí a gente já começa a desmistificar aquela velha história de que a Igreja Anglicana foi fundada por Henrique VIII. Apesar dele ser um personagem importante na história, era sempre dito que a reforma inglesa viria com Henrique VIII, sem ele ou contra ele. Mas vamos lá para essa parte da história. Henrique VIII, a partir de 1509, ele teve uma gestão positiva como rei, fundando a primeira escola secundária pública do reino em um anexo à Catedral de Cantuária, o King's School, que funciona até hoje. É verdade, Henrique VIII queria anular o casamento dele com Catarina. Ela não tinha conseguido dar um filho a ele, ou seja, ele ficaria sem sucessor. O anulamento de casamento não era algo tão incomum e já acontecia com permissão do papado, principalmente nos casos de sucessão política. Mas isso não acontece no caso do Henrique, isso é negado para ele. Historicamente falando, parece que por motivos políticos, não teológicos, e eu explico. Nesse mesmo ano, 1527, as tropas romanas atacaram e saquearam Roma, forçando o Papa Clemente VII a fugir do Vaticano por um túnel secreto e buscar abrigo no Castelo Sant'Angelo. Ao mesmo tempo, o título de imperador romano era do rei Carlos V, sobrinho da Catarina. Com o sobrinho da esposa comandando Roma, o Papa não quis comprar a briga. O cenário começa a mudar com a posse de Thomas Cranmer como arcebispo de Cantuária em 1533. Cranmer já era professor em Cambridge e já tinha aderido ao protestantismo, e era um dos componentes do grupo da Taverna do Cavalo Branco. Ele anula o primeiro casamento do rei e celebra o novo casamento. O parlamento aprova essas medidas e a partir desse momento o parlamento começa a tratar o Papa apenas como o bispo de Roma, sem o vínculo de antes, e foram aprovando uma série de leis de afirmação de autonomia da Igreja Inglesa. Suspende-se também o envio de impostos para o Papa e para o Imperador. Em 1534, o rei recebe o título de governador e suprema cabeça da Igreja. Explico mais para frente. Dizer que a reforma anglicana nasceu porque o Papa não deixou Henrique VIII casar novamente é a mesma coisa de dizer que o protestantismo nasceu só porque Lutero não concordava com a forma que as indulgências funcionavam. Verdade. Bem, é parte da verdade, mas é muito mais do que isso. O fato é que essa separação não foi nada que as pessoas não esperavam. A relação entre Inglaterra e Roma nessa questão nunca foram nas melhores. A Inglaterra nunca quis ter sua igreja controlada por Roma. A partir daí, oficialmente, a gente tem o nascimento da Igreja da Inglaterra como igreja nacional. Henrique VIII, quando ele morre, ele deixa 3 filhos de 3 esposas diferentes que seguiam a religião das mães deles: Eduardo, Elizabeth e Maria. Eduardo, o mais velho, e Elizabeth, a mais nova, eram protestantes, e Maria, a do meio, católica romana. De 1547 a 1553, reina o Eduardo. Em 1549, a gente tem a aprovação do Livro de Oração Comum, o Locke, compilado pelo arcebispo Cranmer. Eu vou fazer um vídeo lá mais pra frente, mas nesse período a gente consegue destacar algumas coisas. Altares de pedra foram substituídos por mesas de madeira, o celibato clerical foi revogado, foram retiradas as imagens dos altares, foram abolidas orações pelos mortos e simplificadas as vestes clericais, foram decretados os chamados 42 artigos de forte inspiração calvinista. Também falo em outro vídeo mais pra frente sobre esses artigos. De 1553 a 1558 reina a Maria, que se reconcilia com Roma, impõe de volta a religião católica romana e é responsável pela execução de mais de 300 clérigos, dentre eles o arcebispo de Cantuária, o Thomas Cranmer. De 1558 a 1603 reina Elizabeth I, que rompe com Roma e edita em 1556 uma nova versão do Livro de Oração Comum, o Locke, como única liturgia oficial e reduz para 39 os artigos de religião. A Elizabeth sofre pressão, de um lado do remanescente dos restauracionistas pró-Roma e de outro dos puritanos que voltavam do exílio sob forte influência de expressões mais extremadas da Reforma. Ela se mantém fiel ao espírito da primeira Reforma, fazendo o parlamento aprovar 2 leis fundamentais: o ato de supremacia e o ato de uniformidade, o que significaria não voltar para Roma e não ceder às pressões de Genebra. O principal pensador dessa época e defensor da Via Média anglicana, vocês vão ouvir muito sobre isso, foi Richard Hooker.
autor da obra clássica das Leis da Pública Eclesiástica em 1594. Com a morte de Elizabeth, em 1603, assume o trono o rei Tiago, ou Jaime I da Escócia, que autoriza a edição da famosa Bíblia King James, por isso que ela tem esse nome. E ele foi sucedido em 1625 por seu filho Carlos I, que tentava manobrar no meio do conflito entre romanista, elisabetano, puritano, todo mundo insatisfeito e cada um com seus próprios projetos. Uma guerra civil tem início então em 1642, vencida pelo exército de hegemonia puritana, que prende o rei Carlos I e executa ele em 1649. A partir de 43, todo o poder permanece com o parlamento, que estabelece o presbiterianismo como religião oficial e convoca a Assembleia dos Teólogos Calvinistas para, reunidos na Abadia de Westminster, redigirem um guia de culto, uma confissão de fé e um pequeno e um grande catecismo. Em 1648, Oliver Cromwell, máximo dirigente militar, ele dissolve o parlamento e dá início a uma ditadura de puritanos, se denominando de protetor. Com a morte dele em 1660, o seu filho Richard não consegue segurar o regime. O parlamento volta a funcionar normalmente, chamando para o trono o filho de Carlos I, Carlos II, restaurando o episcopado e o livro de oração comum, reformando a hegemonia anglicana e, perto da morte, em 1685, Carlos II abraça o catolicismo e é substituído pelo seu irmão Jaime II, um católico que pretendia uma nova vinculação à Igreja de Roma, o que gera um bafafá, para dizer o mínimo, na nação inglesa. No final do século XVII, 154 anos desde a separação de Roma com Henrique VIII, depois de avanços e recuos em várias direções, surgiu uma nova nação inglesa com uma monarquia parlamentarista e uma igreja nacional, que com pequenos ajustes restaura o estabelecimento elisabetano. A igreja na Inglaterra se torna a igreja da Inglaterra. O anglicanismo católico e reformado se torna um ramo específico na Igreja de Cristo. Toda essa história para acabar com um certo reducionismo que acontece ao se falar de anglicanismo. Percebe como fica difícil reduzir Henrique VIII? Percebe como é muito mais complexo do que você pensava? Esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos sobre anglicanismo e a Igreja Anglicana. Você pode ir deixando suas perguntas em cada vídeo que a gente vai fazer aqui, que depois a gente vai fazer um vídeo de resposta lá no fim. Assim como vocês, pelo menos a maioria, a gente também está caminhando nessa jornada. A gente está começando, estudando bastante para poder trazer conteúdo e responder essas dúvidas que forem aparecendo. Vai ter vídeo sobre teologia, sobre o Locke, sobre a estrutura da igreja, sobre as diferenças, sobre roupa, tudo mais. Só que eu preciso que você aguarde com paciência que os próximos vídeos vão ser bem legais. Se você quiser se adiantar nos estudos, tivessem paciência, eu vou deixar aqui na descrição um link para download de um livro gratuito que eu mesmo reeditorei, do falecido Dom Robson Cavalcante, e vocês ainda vão ouvir sobre ele no vídeo próximo. Lá ele fala sobre tudo isso que eu estou falando e muito mais. Muito do que eu estou falando está se baseando nas aulas de teologia dele, lá no seminário anglicano na época. Vale a pena demais você ler, principalmente se você estiver curioso. Tem PDF, EPUB, MOBI, corre lá, tá na descrição. Ficou alguma dúvida? Deixa na descrição, a gente vai juntando essas dúvidas para responder num próximo vídeo, no final dessa série toda, que vai finalizar, eu prometo, e outras séries também vão finalizar, eu prometo. Agora nós voltamos para valer, tá? Nós voltamos para valer, tá? Para falar um português mais correto. Então, é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo por aí, aquele seu amigo que saiu falando, olha, você viu que eles viraram anglicanos? Meu Deus, manda esse vídeo para ele entender a complexidade do movimento e parar com essa redução histórica que se faz muito, tá? Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Se você quer ajudar a gente, tem o botão Seja Membro aí embaixo. E sendo membro, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que não é um grupo de teologia, mas é um grupo que a gente se aproxima das pessoas para ter uma relação mais próxima e conversar sobre tudo que passa aqui na nossa vida e na vida dessas pessoas também, tá? É um grupo mais de amigos do que de teologia. Não vai esperando debate nem nada do tipo. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo sobre teologia anglicana. Você tá fazendo? Vai, acabou o vídeo. Vai, acabou o vídeo. Acabou!